povo, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio do Elas que Podem. É isso mesmo, gente. Mas é o último episódio da primeira temporada. Se preparem que tem muito mais Elas que Podem aí pra vocês, né? Espero que essa primeira temporada tenha agregado muito na vida de vocês, né? Porque pra mim tá sendo muito satisfatório. Eu tô tendo muito prazer, tô muito feliz por estar fazendo isso acontecer e por ter tido pessoas tão maravilhosas aqui que estão contribuindo com suas vivências de vida, com suas histórias, enfim, e que se disponibilizaram a estar aqui, né, contribuindo com a gente. Então, está sendo maravilhoso estar participando desse momento, fazendo isso acontecer. Espero que a gente continue muitas outras, porque assim, ó, já estou cheia de ideias, muitas coisas aqui programadas e preparadas para entregar o melhor que eu puder, tá bom, gente? E hoje estamos aqui com essa maravilhosa... Quem? Doutora Naísa, é isso, Naísa? Yeah, seja muito bem-vinda, minha amiga! Feliz demais de estar aqui, honrada, felicíssima, fanzaça do programa, tava ansiosa, falei, Lari vai ser Mara, boa sorte. Quando ela falou, você tá na lista, eu falei, já quero. Muito bem, com certeza, não tinha como, amiga, a gente fazer isso daqui, principalmente a primeira temporada. E eu tô falando sempre aqui, não canso de dizer que essa primeira temporada tá sendo com pessoas muito do meu coração, assim, né? Vão ter muitas outras pessoas nas próximas, mas essas aqui foi escolhida a dedo daquelas pessoas que eu disse assim, ó, ela só vai dizer sim. Maravilhoso. Na hora que eu disser, né, hoje vai ser tal dia, tal hora, e eu tinha certeza que você iria estar, né, disponível, porque você está sempre fazendo isso, sempre agregando na vida dos outros, sempre contribuindo com a gente, com sua presença, com sua alegria, com seu sorriso e com a sua sabedoria. Né? Tudo que você vem construindo aí ao longo da... sei lá, quantos anos a gente é amiga já, hein? Ixi, perdi as contas já. Só Davi já tem 5, não existia Davi nem no projeto. Nossa, meu pai, é mesmo. E todos esses anos você só me surpreende, me deixa muito mais feliz de quanto que você é incrível, é maravilhosa. Ai, Flor, nossa, eu fico honrada e posso dizer que é super recíproco. Você é uma pessoa maravilhosa que está sempre se reinventando. É uma coisa muito natural sua esse ímpeto de sempre contribuir, de sempre melhorar, né? De sempre agregar também. E eu tô sempre ali na arquibancada da vida torcendo. Vai, amiga, vai! Então, eu fiquei muito feliz. A gente, pra quem não sabe ainda tá assistindo a gente tem história de TV juntas, da época do salto agulha, né? Nós tivemos aí a honra de ficar uma temporada aprendendo juntas na TV da gente. Então, quando eu vi você voltando de alguma forma, é uma forma da gente se manter perto, né? Essa coisa da comunicação, ela contribui muito, principalmente quando ela traz reflexões e proposições, histórias reais na vida das pessoas para inspirar. Então, vocês estão de parabéns, tá maravilhoso. Que bom! E é isso, eu acho que naquela época eu não tinha nem tanta consciência, sabe? De tanta coisa que a gente poderia fazer. Eu fazia tanta coisa, eu tinha tantas coisas para fazer, e que naquele momento o salto eu não conseguia fazer mais, né? Eu queria fazer mais, mas eu não conseguia fazer mais com o salto porque eu estava muito envolvida com muitos outros projetos. E só que sempre ficou ali na minha... É um mosquitinho que depois que pica já era, né? E pra quem não sabe, né? Faltou aqui a Carol, né? Que era a nossa companheira aqui no salto. Carolzinha que teve bebê, né? Beijo, Carolzinha. Pois é, veio aqui a Ari, Naísa, Carol, né? Fezoca maravilhosa que teve aqui também, exatamente, né? O primeiraço abriu com chave de ouro, foi ótimo. Pois é, mas aí nesse momento, né, talvez eu não tivesse tanta consciência disso, mas que sempre ficou. E eu tenho que comunicar, eu tenho que falar, eu tenho que continuar fazendo, porque a gente recebia os feedbacks das pessoas que gostavam do nosso bate-papo, que se sentia, né, que a gente conseguia contribuir com elas, e aí, poxa, por que não, né? A ideia sempre foi essa, né? Sempre foi agregar e contribuir, trazer informação, trazer reflexões, trazer histórias, né? A gente sempre teve muito essa pegada, e é muito legal que você foque nisso, porque você tem muito a ensinar, você tem muito a compartilhar. Afinal de contas, a gente está falando de muitos anos de trajetória, e essa tua fala só vem reforçar o que eu acabei de falar. Você é sempre essa pessoa, né? Que olha, às vezes, eu teria feito diferente. Isso é muito próprio do ser humano, mas algumas pessoas como você têm isso mais forte, esse ímpeto de melhoria. Porque uma coisa é quando a gente busca melhorar, quando as coisas não estão caminhando bem, ou quando a gente está iniciando um projeto.
Agora, quando tá indo tudo super bem, fazendo sucessaço, porque você tem a mão de ouro, né? Você tem que ensinar essa forma pra quem tá em casa, como ter a mão de ouro. Tocou, virou ouro, né? E ainda assim, você ter essa vontade de contribuir com o outro, de trazer inspiração, né? Principalmente esse propósito de inspirar outras mulheres, isso é muito genuíno. Mas é bem isso mesmo. Mas me conta de você, né? A gente não tá tão pertinho assim, mas, né, com tanta frequência. Eu acompanho, você vejo que você tá aí com outros projetos, com vários projetos aí também para, né, contribuir com a vida das pessoas. Me fala um pouco como que tá hoje, o que é que você tá fazendo hoje, como que você tá empreendendo. Me fala um pouco mais aí de como que tá. Daquela época do salto pra cá aconteceu muita coisa nas nossas vidas, né? Muitos ciclos se fecharam e muitos outros se abriram. Dentro dessa questão do trabalho, do empreendedorismo, eu fui uma das pessoas, né, que deixei de sair do universo elitista e passei a empreender. E agora eu tô querendo empresariar, né? Ter mais de um empreendimento, formular equipe. E isso é muito legal porque quando a gente começa a aprender sobre esse universo, a gente começa a aprender que quando a gente vai junto com outras pessoas, além de entregar oportunidade para outras pessoas, né? Também se desenvolverem através do trabalho delas, certamente quando a gente está em equipe a gente consegue chegar mais longe, isso é muito real, né? Eu levei mais tempo do que algumas pessoas para aprender isso, porque eu sou daquela geração como você, né? Que a gente aprendia que tinha uma fórmula de sucesso profissional. Você precisava estudar bastante, passar num bom vestibular para conseguir fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego, de preferência público, né? Porque a gente perseguia a ideia da estabilidade financeira. Então eu demorei um pouco para sair dessa matriz, né? Eu sou filha de funcionários públicos, então isso foi o que foi me repassado, né? Então todas as vezes que eu falei empreender em casa, sempre, mas por quê, né? Porque como eu acabei de dizer, uma coisa é você empreender quando você está começando, mas quando as coisas estão dando certo, as pessoas questionam por que soltar, né? E é muito arriscado, né? Sempre tem um risco muito grande. As pessoas que falam isso, por quê? Pra quê? Né? Tá tão bom aí, né? Gente, você quer pra que fazer outra coisa? Né? São as pessoas que nos amam. Trocar o certo pelo duvidoso. Então, exato. Então essas pessoas, elas são as pessoas que mais nos amam, são as pessoas que estão mais perto da gente, mas que elas só querem nos proteger. É verdade. Né? E aí essa proteção, às vezes a gente acaba se entregando, né? E acreditando que esse é o melhor, né? Pô, as pessoas que estão falando isso são as pessoas que me amam, são as pessoas que estão comigo, que estão do meu lado. Será que elas estão certas? Eu acho que acontece muito isso com as mulheres, né? Com todos, né? Mas principalmente com as mulheres que querem fazer uma transição, principalmente. Porque uma coisa é você empreender por necessidade. Ali você começa, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, se eu não for vender isso, ou fazer aquilo, eu não consigo comer, eu não consigo criar meus filhos, eu não consigo, sei lá, fazer uma viagem, eu não consigo, sei lá, ter outras coisas que a gente quer. Então nós somos muitas vezes empurrados a empreender, né? No país onde a gente vive. Mas quando as coisas estão estabilizadas, quando a gente já tem, né, sucesso profissional, né, já conseguiu chegar ali num lugar onde muitos gostariam e não alcançaram ainda. E aí nessa hora tu vai inventar de empreender, como assim? Ficou louca? Pirou? Que foi acontecer? Mas eu ouvi demais na minha vida. Passou dos 30 e poucos e aí, né, enlouqueceu, né? E aí, pra quebrar isso na gente, né, já é um desafio, e quebrar nos outros que nos amam, que estão do nosso lado, que teoricamente era pra nos apoiar, e são as pessoas que a gente precisa de apoio, que é pra onde a gente vai voltar pra casa, né? É verdade. Que é pra onde a gente vai voltar chorando, ou sorrindo, ou comemorando, ou precisando de um colo, ou precisando de, né, só de ficar ali em silêncio, mas com as pessoas que a gente ama, né, e que nos amam. E aí nesse momento precisa de muito mais coragem. Literalmente, muito mais coragem. Literalmente. Você sabe que o significado da palavra coragem, eu até escrevi um projeto maravilhoso, vou compartilhar aqui com vocês em primeira mão. Durante a pandemia eu participei de uma mentoria e lá eu conheci 10 mulheres e num grupo de 11 a gente escreveu um livro chamado Se Vira Mãe. Esse ano vai ser lançado, primeira vez que eu tô falando sobre isso. E o meu capítulo são histórias de mulheres que ao se tornarem mães de alguma forma, né, cada um no seu viés de maternagem, histórias belíssimas das minhas queridas amigas. E foi o processo de separação logo que eu tive o Davi. E no auge da depressão também nunca falei muito sobre isso no online, mas é legal porque tem muitas mulheres aí, né, que tiveram filhos e às vezes estão querendo recomeçar a vida de uma outra forma, né, porque filho traz muito essa divisão da gente de antes e depois, né. Sim. E o Davi me trouxe muito reflexão sobre a palavra coragem. E eu sempre gostei de pesquisar a etiologia das palavras, de onde elas vêm. E aí agir, né, agir com o coração.
E aí, nessa época, eu já tinha o projeto Resintonia. O Resintonia ele é um método de desenvolvimento humano integrativo, onde eu consegui, através desse método, me encontrar profissionalmente. Eu consegui reunir saberes que até então eram impossíveis de serem reunidos, né? O desenvolvimento humano, a saúde, as terapias integrativas, a gestão e a comunicação. São os 5 pilares, né? Sempre gostei de muitas coisas e fazer muitas coisas, às vezes, para a sociedade é tido como equivocado. Você sabe disso? Você é mãe de uma superpotência de menino, né? Que é o Mr. Álvaro. Álvaro é um rebento de talento, né? De inteligência desde muito pequeno. E, às vezes, a gente que é mulher ainda sente mais, porque, não pode, só pode uma coisa, né? Porque para ter sucesso... Então, eu senti muito isso a vida inteira e mesmo tendo o sucesso que as pessoas diziam que era como se muitas vezes eu chegasse nesse pódio e durante um tempo era legal e depois não reverberava, eu senti que ainda não era bem aquilo. E aí eu consegui um dia chegar, né, através das técnicas da academia, através do mestrado, doutorado, e eu criei o método, ele está fazendo 10 anos esse ano. E aí, através do Resintonia surgiu aí, dessa busca por mim mesma, porque às vezes eu chegava na sala de aula como professora, era como se eu vestisse a figura da professora. Aí depois eu ia para o atendimento terapêutico, de repente eu tinha que vestir um outro arquétipo de uma outra pessoa, que não fosse eu, mas não era eu na minha totalidade. Aí às vezes eu estava palestrando, dando treinamento, aí aqueles viés eu também... Então eu comecei a me sentir muito separada, sabe? Fragmentada, né? Exato, a palavra é exatamente essa, eu me sentia em caixas. E não porque eu achava que eu pertencia a várias caixas, mas porque me diziam que, principalmente no ramo profissional. E eu comecei a me perder de mim, aquilo começou a me incomodar. E como doutora em saúde, eu sempre acreditei no paradigma da integralidade, que é a perspectiva de que nós seres humanos, a gente não é só um corpo físico. A gente é um corpo físico, a gente é um corpo energético, a gente é um corpo emocional, a gente é um corpo mental, né? E também um corpo espiritual. Então, baseado nesses créditos, nesses vieses que os conhecimentos foram me trazendo, né? Eu fui desenhando o método na minha cabeça e um dia ele ganhou corpo. Então, quando eu tive o Davi, o Resintonia, ele era recente, eu ainda trabalhava como CLT, ainda dava aula na universidade, ainda era professora de doutora, de dedicação exclusiva, estava no conselho da minha categoria também. Era uma Larissa da vida, estava na TV, né? Gente, depois a gente fala já sobre isso, viu? Mas literalmente multitask, né, amiga? Multi. E aí, nessa época, eu comecei a desenhar um método e comecei a testar e validar, e eu falei, não, é isso que eu quero. Mas mesmo assim foi um processo e foi a palavra coragem, a conexão com ela, principalmente com a chegada do Davi, a decisão. Eu quero entregar para o meu filho o melhor e a melhor coisa que ele pode ter é uma mãe corajosa. E aí eu comecei a entender que coragir é agir com o coração. E no mundo de hoje, muitas vezes é a decisão mais difícil que boa parte das pessoas tem a tomar. Porque a gente passa muito tempo se baseando por aquilo que a gente acha que o outro espera da gente ou que ele verbaliza mesmo que espera. E a gente não percebe que muitas vezes nesse viés a gente acaba se perdendo de nós mesmos, né? Então foi nessa construção que a palavra coragem começou a fazer muito sentido e nesse livro, né, que eu já vou dar um jeito de ele chegar até você ler em primeira mão, né? Eu não quis te interromper, mas eu fiquei muito feliz e já tô assim... Maravilhoso, vocês vão amar, não é porque eu tô como parte não, mas são histórias riquíssimas, assim, dessas de dividir a gente em antes e depois ou enfim recomeço. Sim. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, principalmente mulheres, vão se identificar. E aí eu escrevi, eu versei sobre isso e falei um pouco sobre o método e mesclei histórias para que a identidade dos clientes não ficassem aparentes, né? Fui mesclando histórias de processo que todos nós temos, né? Amiga, assim, algo me chamou a atenção agora, assim, aqui eu não tenho roteiro, né? É muito nós, né, amiga? Muito não tem roteiro, é muito nós. Ele veio aqui e aí, enfim, uma frase que você me falou agora que já me marcou muito. Na verdade, são duas, né? A primeira eu escutei uma vez e isso ficou reverberando também em mim. O que faz o meu coração cantar. O que me deixa assim com o meu coração, ai, que delícia viver, ai, que delícia estar aqui, né? Que delícia fazer isso, estar aqui nesse momento. Então, quando eu comecei a sempre me perguntar, isso está me fazendo meu coração feliz? Está fazendo meu coração cantar? Eu tô ficando em paz com isso? E o Elas que Podem é isso, sabe? É isso, eu me sinto em paz, eu me sinto com meu coração assim, sabe? Cantarolando assim, aquela melodia maravilhosa. E essa pergunta a gente tem que estar se fazendo, sabe? Isso está me fazendo sentir
né? O que eu estou fazendo agora está me fazendo sentir isso? Por quê? Porque é muito difícil a gente desapegar. Então, a segunda frase que você falou aí, que faz muito sentido com o que a gente está conversando, é que tem o antes e depois, e às vezes a gente não se coloca atenção ou não percebe que existe o fim. Sim. E o recomeço. Sim. Um novo começo. Sim. E às vezes é difícil a gente colocar fim nas coisas, porque né? a gente aprende a buscar coisas de estrutura, de infinitude, casamentos eternos, empregos fixos, né? Consegui chegar aqui nesse emprego fixo, consegui aqui concluir essa faculdade, patamar, né? Concluir essa faculdade, agora eu tenho que continuar fazendo isso, né? Pra sempre, pro resto da vida, porque eu fiz isso e agora eu não posso soltar. Como assim? Ainda mais a gente que é danada, que antes dos 40 já chegou nesse lugar, e aí, né? Tipo, acabou minha vida, então, porque eu cheguei no topo da montanha que alguém me disse que eu teria, porque eu quis subir, eu quis subir essa montanha, mas agora eu já subi, eu posso voltar, eu deixar ela lá, né? Eu vou pular, eu já vou com aquele, como é que chama aí? Paraquedas, e já vou dali para o outro, enfim, eu cheguei, consegui. Ok, então vamos pro próximo. E se eu quiser subir outro topo, né? Outra montanha. De outra, né? E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de encerrar e começar de novo, ou começar outra coisa. Sim. E como você fez, né? Assim, brilhantemente, assim, eu acho muita ousadia também, né, da sua parte, porque foi algo completamente diferente do que, assim, tecnicamente, do que você fazia. Sim. Né? Antes você era fisioterapeuta? Fisioterapeuta e professora doutora, né? E aí eu também já trabalhava no desenvolvimento humano também. Não, mas antes de chegar no desenvolvimento humano. Eu comecei como fisioterapeuta e depois como professora, né? Em seguida. Concluí a faculdade de fisioterapia, atendi como fisioterapeuta, não, agora só isso não tá bom pra mim, agora eu preciso entregar pra alguém, né? Entregar pra outras pessoas, agora eu vou ser professora. Na verdade, voltando uma casa antes, eu comecei sendo professora de idiomas antes da faculdade, muito nova, de 13 para 14 anos, dando aula, fiquei 10 anos numa escola de idiomas maravilhosa, foi riquíssima, até hoje eu tenho muita saudade no sentido positivo, né? Em herança daquela época. Mas você sabe que a palavra que você usou é a palavra perfeita, a gente é apegado. E é tão interessante, Isne, eu tenho estudado bastante sobre essa coisa da espiritualidade nos vieses de outras interfaces, e aí eu cheguei no xamanismo, né? O xamanismo, segundo... Existe aí uma certa briga, qual que foi a primeira religião e tal, mas se a gente pensar antigamente, todos os lugares do mundo inteiro, né? A gente tinha povos indígenas e xamânicos, né? Que eles viviam muito essa interface do contato com a natureza. E é muito interessante ler sobre isso, porque eu também tenho uma formação ayurvédica, que é a parte indiana, né, da relação dos chás, das ervas, a gente se curar com aquilo que a gente come, que a gente coloca, e também cuidar do que sai, né, que a gente se preocupa, eu até emociono, a gente se preocupa muito com o que sai e esquece também de olhar, né? E aí, o xamanismo me trouxe uma reflexão maravilhosa da gente compreender que a vida é feita de ciclos. E a natureza mostra isso pra gente o tempo inteiro, se você pensar, né? Agora a gente tá no outono, esse convite da gente ir pra dentro, a gente reavaliar como foi a colheita, o que a gente vai querer plantar de novo, né? Daí a gente avalia, faz aquele plantio, escolhe as sementes, eu vou cultivar isso e isso. E aí vem o inverno, leva tudo, ao ponto de que tem vezes que você olha e não tem mais nada, acabou a vida. E, no entanto, a semente está lá no processo, no tempo dela de maturação, nos primeiros rebentos, brotando. Depois do inverno, vem a primavera e traz rebentos de flores e frutos e colheitas, né? Também chamando a gente pro timing da colheita, porque também se você perde o timing, o fruto apodrece, ele cai, né? E aí depois veio o verão, né? Da gente poder ver o sol, ser sol, usufruir e literalmente gozar, né? Fazer o usufruto das nossas conquistas, que também é outra coisa que, principalmente no mercado de trabalho, muitas vezes, principalmente quem tem muitas atividades, esquece de fazer, né? E aí se a gente pensar num aspecto comportamental, energético, espiritual, enfim, desse viés do Ressintonia, qual que é a mensagem que eu transmito? Se eu não preciso, eu tô fazendo por fazer, porque eu vou ter mais disso, né? Se eu não gosto, se eu não usufruo, se eu não partilho.
E aí essa coisa da equipe é muito legal, porque é como se fosse minha tribo, né? Aqui a gente vai cultivar, a gente vai semear, a gente vai preparar, a gente vai fazer todo o processo, mas a gente também vai juntos usufruir da nossa colheita, né? A gente vai fazer a partilha e juntos a gente também vai ter um momento de usufruir. Então, olhar para a natureza que nos ensina o tempo inteiro, na vida de todos os seres vivos e de tudo que existe, como a gente fala de tudo que é, tudo é cíclico. Mas nós, seres humanos, de alguma forma, principalmente na consolidação do capitalismo, a gente perdeu isso de vista e a gente passou a ser cada vez mais apegado. E olha que tu tá ouvindo isso de alguém, você deve lembrar, esse ano passado fez 10 anos que meu único irmão faleceu num acidente de carro. Então, olhar para isso com a leveza, da certeza de que ele cumpriu um ciclo, né, dentro da visão daquilo que é o meu credo e que, ok, assim como eu vou cumprir o meu, você vai cumprir o seu e todo mundo que está nos assistindo vai. Que, aliás, é a única certeza que torna o ser humano diferente de todos os outros animais, segundo diz a ciência. A racionalidade que nos dá a certeza da finitude da vida e de todas as coisas. No entanto, a gente segue agindo como se a gente não soubesse essa verdade. Não, amanhã eu faço, depois eu faço. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz, eu vou ter a casa dos meus sonhos, eu vou poder... Gente, quantas pessoas eu escuto? Eu me aposentei agora, finalmente eu vou poder fazer o que eu gosto profissionalmente. Nossa, aí perdeu... Quantas pessoas, né? Quanto de fração da vida que a pessoa perdeu, né? Desperdiçou literalmente, né? Daí ela chega o quê? Com 60 anos, né? Assim, quanto mais tem pra frente, né, do que já passou. E aí, porque não conseguir fazer tudo isso, sentir esse prazer e ter essa leveza durante o processo. Verdade. Então foi bem legal porque o Recitolírio surgiu primeiro num processo meu e à medida que eu fui validando mesmo, testando ele com os clientes, eu fui vendo a diferença que aquilo trazia na vida das pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar num momento, né, que você estava reavaliando algumas coisas e foi bem legal. Eu já ia falar sobre isso, eu passei por parte Todos do processo, nós, são os né? invernos, são os outonos, né, que a gente tem dentro da gente mesmo, né, do nosso ser, às vezes da nossa alma, às vezes do nosso coração, às vezes dos ciclos externos. E como é legal ver que a gente como criatura, né, como animal, como espécie, embora a gente seja completamente diferente, assim como a natureza lá fora, a gente tem muito em comum, né? Embora também a gente finja que não tem, que é outra loucura. Enfim, quando a gente começa a compreender as coisas de uma forma mais racional, né? A gente sai da ilha e olha as coisas de uma forma mais racional, a gente vê como a gente tá dodói, como a gente tem vivido de uma forma dodói. E aí, assim, eu vejo até que essa questão da nem tanto a racionalidade, mas a consciência. É você ter essa consciência de si, das coisas. É você ter a noção, né? Ter, assim, a certeza, na verdade, de muitas coisas. E ter essa visão, né? Onde, poxa, a consciência é isso. A realidade é essa. Existem os ciclos. Os ciclos são assim. A gente passa por isso, né? Então... Como não conseguir viver toda a plenitude, né? Acho que quando vem essa consciência, essa convicção, na verdade, eu acho que é mais isso, essa convicção de algumas coisas, que às vezes falta isso, né? Às vezes é convicto de algumas coisas extremistas, né? Sim. A gente tem essa convicção de que ou é A ou é B, existe que também é apego. Que também é apego, uma ideia, né? Se apegar a uma ideia, mas ter essa consciência de que algumas certezas, né, que é importante a gente ter para que a gente possa ter essa leveza, para que a gente possa viver com mais tranquilidade ou entregando um pouco mais, né, fluxo. E aí eu volto na maior certeza que nós temos, da finitude da vida, dos ciclos, né? Você falou em viver com consciência, eu vou te falar que não tem coisa mais rara hoje do que alguém que vive inconsciente. Que viva nesse processo de voltar para si, de não se perder, porque hoje viva consciente, você fala consciente, porque lá fora tudo convida a gente para fora o tempo inteiro. A gente vive com um celular na palma da mão que nos convida a ir para a vida alheia, né, ir para as compras, ir para um universo que muitas vezes é tudo menos o agora, assim, o aqui e agora, né? E viver de forma consciente, eu não sou aquilo que me disseram que eu era. E se eu não sei quem eu vou acreditar que eu sou aquilo que me dizem que eu sou. Ou eu sou aquilo baseado em quem eu era 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e eu sustento uma vida. Vou te dar um exemplo de uma das coisas que eu acho mais insana. A gente forçar em sociedade um adolescente, uma média de 16 anos, o que você quer fazer o resto da sua vida?
Outro dia eu atendi uma cliente. Eu tô assim com o Álvaro. Não, é sério. Mas eu disse assim, olha, eu vou... Álvaro, sua mãe não descobriu até hoje, tá tateando, vive inventando, fala isso pra ela, dá o tempo então. Não, é exatamente o contrário. O Álvaro, ele tem uma alma velha, assim, ele é... que ele, né, ou pela sociedade, ou pelo que é colocado. Que bom assim, que ele nasceu na família certa, né? Pra compreender isso. Essa vai ser a primeira faculdade que você vai fazer. Tu vai fazer essa, depois tu vai fazer outra, depois tu vai fazer especialização, depois Pode tu vai fazer o que doutorado. você quiser, depois você não vai fazer né? talvez nada disso, mas isso que você tá fazendo agora vai contribuir pro que tu vai fazer lá na frente. Não se apega a isso, não traz um peso de uma decisão que você vai ter que tomar agora e achar que essa decisão é pra sempre. É verdade. E isso é tão interessante, assim, fazendo um viés para quem fizer sentido, fica o que fizer e o que não fizer deixa aí, né? Na perspectiva pós-morte, se existe qualquer possibilidade de existência, né, independente de credo religioso, mas se existe uma vida energética, vamos chamar assim, pós-vida física, diz que uma das poucas coisas que a gente leva são as experiências e os conhecimentos que a gente adquire, né? Porque no cérebro todos os processos eles são energéticos e elétricos, né? Então a gente levaria tudo aquilo que a gente aprende para outras experiências. Então, a minha mãe sempre me ensinou uma coisa: o conhecimento ele nunca vai se perder. E eu que já fiz muita coisa, você também sabe, às vezes você tá aqui fazendo uma coisa que parece que não tem nada a ver, você lembra de conhecimento da época que você estagiou, do teu primeiro emprego, de um cliente, uma época que você agia assim, assado, você traz tudo de volta, né? Tá tudo ali disponível. Eu digo que é a maletinha de ferramentas. Sim, sim. E aí a gente tem que estar nessa busca, assim, pô, eu vou aprender isso, aprendi aquilo, e buscar, né, desconstruir também e agregando também outras coisas que isso vai seguir, né, pra mas você percebe que como isso que a gente falou é muito interessante, né? Por isso que eu digo assim, que bom que o Álvaro nasceu na família certa, porque eu mesma já recebi várias vezes demandas de mães que querem que eu atenda o filho, porque o filho não quer fazer a faculdade ou não quer aceitar um emprego que ela acha que ele tem que... Não, e ele estuda uma escola, né, que a escola é uma escola onde as pessoas que estão lá estão para fazer medicina ou direito, porque acham que essas são as profissões que ainda tem essa, né? Ainda porque tem quando essa. nós estudamos vestibular é isso, né? Existiam 3 possibilidades de sucesso: você ser engenheiro civil, você ser advogado ou você ser médico. Primeiro não tinha nem 10% das profissões que existem hoje, nem desdobramentos, né? Que não aí com tanta coisa que a gente pode fazer hoje, ainda, né? Você quer exigir do moleque, né? Não, a cultura familiar que é colocada, tem que ser isso, aquilo. Então a pessoa constrói aquilo que às vezes não vai ser, ela não vai ser feliz, ela vai ficar doente. Quantos médicos? Eu tenho uma prima que passou, né, por todo esse processo de fazer medicina, de estar fazendo faculdade, enfim, mas ela queria muito isso. Mas para isso, quantos adolescentes, quantas pessoas que estavam junto com ela ficarem doentes, ficarem ansiosos, antes mesmo de entrarem na faculdade de medicina. Né? Tomando medicação para poder ficar acordado, tomando medicação para poder dormir, tomando medicação para se concentrar, deixando de ter uma vida social, para dormir, sem falar, a gente não pode deixar de citar, né, isso, no aumento assustador da quantidade de suicídios, né, na infância, na adolescência, né? Sim, porque as pessoas se frustram, né, e elas, assim, hoje a busca é por acertar, é por ser sucesso, é por ter perfeito, e a gente tem mais acesso a isso, né, então os adolescentes, as pessoas têm mais acesso a isso, e aí acaba tendo essa autocobrança, essa frustração muito grande e às vezes não suporta, né? Isso acontece muito, trazendo para a nossa realidade enquanto mulheres e principalmente empreendedoras inquietas que querem estar fazendo muitas coisas. Às vezes a gente pensa que fracassou em uma, né? Poxa, eu fracassei nesse aqui, vou começar porque eu errei. Talvez isso não tenha acontecido com você, né? Nem com você, né? Não, que nós somos perfeitas, maravilhosas, mas aquela nossa amiga lá, né, ficou na dúvida. Mas você sabe que eu acho que é super válido, Isnia, essa coisa de romantizar o empreendedorismo, né? Eu passei muito por isso na maternidade, né? A minha maternidade real, ela ainda é completamente diferente de tudo que me venderam, né? O processo a gestação, o parto, o pós-parto, a amamentação, agora a construção durante esses 5 anos e tal. Gente, como a galera romantiza coisas que não é a dualidade de tudo que existe no mundo. Tudo vai ter um impacto positivo e um impacto negativo, né? Tudo tá acima e abaixo do plano cartesiano para ser mais assertivo, porque a gente que atribui o valor de bom e ruim, de acerto e erro, de sucesso e fracasso, quando na verdade é algo que para ti é um sucesso absoluto,
para mim seria um fracasso. Não vou longe, né? Meus próprios colegas acadêmicos hoje, alguns têm vidas, às vezes chegam em lugares onde eu tive 10 anos atrás e vêm compartilhar comigo felizaços. E eu desejo do fundo do meu coração que dentro da subjetividade do eu deles, aquela seja a verdade deles. E não que pra mim não fosse, porque eu verdadeiramente queria, né? Desde pequena brincava de ensinar e tal. E hoje continuo ensinando através de um outro viés, né? De um outro fazer profissional. Mas eu falo muito, a gente que trabalha com essa perspectiva não pode deixar de falar do lado desafiador, né? Existe um desafio. E nem todo mundo vai ser bem sucedido sem antes passar por processos de aprendizado, que a gente poderia trazer aqui como erro, fracasso, falir, né? Falência e tal. Que é importante a gente aprender a olhar na vida adulta como parte da caminhada. Sim. Porque até isso a gente é ensinado de forma errada. A gente é ensinado a rejeitar o erro, né, de uma forma muito insana, porque qualquer processo, né, o Thomas Edison mesmo que inventou a lâmpada, tem um trecho da história que no dia do lançamento, que ele foi apresentar à imprensa, uma pessoa perguntou, né, como você fez para não desistir, sendo que você fracassou tantas vezes? Ele falou, mas eu não fracassei nenhuma vez. Todas as vezes eu descobri uma forma de não inventar a lâmpada, né, então a gente precisa olhar para isso com mais leveza. Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, é muito óbvio, estampado, né, fenotipicamente nas nossas características físicas, como a gente é diferente um do outro. É estampado na gente hoje, se vocês puxarem aí, por exemplo, no YouTube, programa Salto Agulha, como eu e Isne estamos diferentes, qualquer registro seu fotográfico, como você está diferente no externo, imagina no interno, né? Agora, o que faz a diferença, por mais clichê que pareça, é que o que te traz a potência para agir a partir da tua história de vida é você olhar para ela e entender que ela te trouxe até aqui. É você honrar cada erro, cada acerto, cada tropeço, cada pico, cada vale, né? Cada coisa que você passou, entender que você só é a pessoa que você é hoje, independente de quem você seja. Você só está onde está e você só tem a visão de mundo que você tem a partir de tudo isso. Senão não seria assim. De tudo isso que você é, de tudo isso que você passou. E que você pode tomar uma decisão a partir disso, de para onde ir. Né? Porque é aí onde eu falei a fala que pode ser clichê, mas não é. A gente não é o que acontece, a gente é o que a gente decide se tornar diante do que acontece. Isso é muito verdadeiro. É isso mesmo. E dentro desse nosso processo, né, como eu estava falando, em relação aos nossos erros e os nossos acertos, que como é visto, como é colocado, né, alguns fracassos, e aí em alguns momentos a gente não, né, aquela nossa amiga, né? A gente é muita gente, né? Princípio da PNL, né? As duas practitioners aqui. Mas trazendo para mim, porque eu assumo, né? Trazendo para mim. E eu compreendo demais que se eu não tivesse decidido passar por alguns processos de autoconhecimento, né? Dessa busca de algo além de mim, algo além do racional, algo além do que eu aprendi numa faculdade, algo além do que meus amigos falam, algo além do que minha família coloca, que a minha família traz. Quando eu percebi, eu preciso de algo a mais, eu preciso me ouvir, eu preciso entrar dentro de mim, eu preciso me conhecer. E esse processo ele foi ganhando espaço dentro de ti, e né? nesse momento que a gente percebe, eu preciso me conhecer. Quando você começa a se conhecer, você percebe que precisa mais. E mais. E você vai se conhecendo e vai se encantando com algumas coisas que você não conhecia, que no caso eu não conhecia, também se assustando com outras coisas que eu não conhecia, mas a partir do momento que você tem esse despertar, né, eu consegui ter mais assertividade nas minhas decisões, né, no que eu acreditava que aquilo poderia... Por que aquilo estava acontecendo? Por que eu estava decidindo daquela forma? Por que eu tinha essa entonação? Por que eu tinha esse fazer? Por que eu tinha essa expressão? Por que eu tinha timing, essa voz? né? Essa agilidade, essa perspicácia. Das coisas positivas, né? E das coisas também que eu percebia como negativas ou que seriam realmente, que estariam me travando ou atrapalhando alguma coisa do meu processo ou do meu resultado. E tudo isso que a gente precisa é descobrir, né? Em alguns momentos, fortalecer o que você já é, e descobrir também, perceber o que tá te travando. Que já pode deixar aí também, né? O que não faz mais parte. E que às vezes a gente não para pra ver isso, a gente vai. É. Vai fazendo.
E vai acontecendo. Então as mulheres que têm essa energia, que têm esse movimento, né, que buscam estar sempre empreendendo ou fazendo outras coisas, às vezes elas vão fazendo, e se elas tivessem esse despertar, elas poderiam fazer com mais assertividade, com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais resultado. E eu super recomendo, eu acho que é extremamente é extremamente necessário todas as pessoas, e em especial essas mulheres que querem fazer mais, que têm essa energia do fazer, de empreender. Quando ela pensar, eu vou empreender, eu espero que eu vou passar por um processo de autoconhecimento. Sim. E que não se encerra. Deveria vir na escola, né? Na escola, do prezinho, né? Começando daí, né? Primeiro. Mas agora nós já somos aqui, quem tá assistindo aí, com certeza, né? Já tá fazendo aí muita coisa, já acertou, né? Já fez algumas coisas que precisou ajustar e pode tomar essa decisão de agora eu posso, assim, tá no meu controle. Eu buscar esse autoconhecimento, eu continuar buscando, eu já fiz isso, já fiz aquilo, ok, tem que continuar fazendo, é pra sempre. Sim. Porque você vai estar sempre mudando. Você Sim. não é mais a mesma pessoa, né? Você não é a mesma pessoa de um mês atrás, você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. Então, independente do acontecimento, nem de hoje de manhã, né? Como eu falei, tem muitas situações que vão dividindo a gente, né? Naquele momento e que já mudou e que virou a chave. Você tem uma frustração no trabalho, você tem uma decepção com um funcionário, você tem um problema familiar, e que aquilo vai impactando naquele momento ele já rompeu algumas coisas, já mudou algumas coisas. E aí é importante continuar no processo, né? Por isso que o Ressintonia ou outros tipos de processos ou de terapias, né? O que você, enfim, tiver acesso e conseguir acessar, né? É muito importante valorizar e saber que ele tem que caminhar junto com você nas suas decisões. Mas esse processo pessoal que você narrou, ele nada mais é do que a ressintonia em si, né? Que é você entender que você tá fora de você, independente se você tá muito na voz da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus filhos, do seu marido, do teu trabalho, da persona profissional, é você entender que você tá fora de sintonia, né, com você mesmo, e você fazer o processo de voltar, de ressintonizar. Porque se você observar, todos nós nascemos essência, né? A gente nasce essência, a gente nasce autêntico. E quantas pessoas morrem desconectadas da essência e morrem cópias, né? Bem Walking Dead, assim, né? Pra quem não sabe, Walking Dead é uma série, né? Né? Aleluia, arrepiei aqui. Aí, o bichinho é pecado. Eu tava falando isso, inclusive, no salão hoje, né? Ela falando da história, do assunto, se ia ter problema ou não nas escolas e tal. Eu falei, cara, isso é muito Walking Dead, porque não adianta distribuir muito, porque quem não for picado na primeira vai ser picado a seguir. Então, assim, relaxa, entendeu? Porque é muito fácil ir pra fora quando você não se reconhece por dentro. E mesmo se reconhecendo por dentro, a perspectiva é de que a gente desenvolva mecanismos dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, que nos façam voltar para a nossa essência. É essa respirada, porque como eu falei, hoje tudo convida a gente a ir para fora. E muito pouca coisa traz a gente para dentro. Então, às vezes as pessoas falam, você atende criança e jovens? Não atende, porque o Ressintonia ele foi desenhado para gerações pós-guerra, né? As gerações dos nossos avós, pais, a gente, alguns dos filhos, né? Até ali, 2000, bate muito essa coisa da busca de coisas consolidadas, né? Do instinto da sobrevivência, a busca casamento eterno, emprego fixo, estabilidade, casa própria. Ideias de pessoas que nos repassaram dentro de uma realidade de mundo pós-guerra que desapareceu, não existe mais. Né? Então hoje como mãe, eu falo muito isso pra minha própria mãe, né? Eu honro tudo que você me entregou, porque eu sei que você me entregou e me entrega o seu melhor. Sim. Mas eu tenho muito essa delicadeza de não estender ao Davi verdades de um mundo que eu vivi e que com certeza quando ele tiver muito antes da minha idade não vai existir mais. Sim. Então eu tenho muito cuidado de pontuar, eu vejo assim, eu sinto assim, né? O mundo hoje é assado, eu faço assim, eu penso dessa forma e digo muito pra ele, brinco com ele. Quando você for livre, se você for grande, você, né, se mantiver, você tá livre para escolher o viés que você quiser. E é interessante porque com 5 anos, talvez por influência dos amigos, da escola, da sociedade, ele tem uma angústia de perceber que ele passeia entre profissões. Ele fala, mãe, eu quero ser bombeiro,
Ele admira muito a Diana, beijo Diana, que é minha amiga tenente-coronel do Exército, do Corpo de Bombeiros. Então, ele tem um universo de brinquedos, ele acha fantástico essa coisa do salvar vidas, do resgate e tal. E é fantástico, né? Eu estive pelo Conselho de Fisioterapia, em parceria, por exemplo, na ocasião do incêndio do Parque do Cocó, na ocasião do desmoronamento do edifício Andrés. Foi o meu primeiro contato estreito com o Corpo de Bombeiros. Gente, que trabalho fantástico. É por isso que nos Estados Unidos, um bombeiro, um policial, eles são honrados, né? Sim. Sem eles não existiria ali a segurança, a proteção, o cuidado, o salvamento. E aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade cultural de dar César o que é de César, né? De reconhecer todas as profissões. Porque experimenta ficar uma semana sem o lixo da sua rua ser retirado, né? E a gente vem de uma geração onde existiam basicamente 3 fazeres. Sim. Né? Eram esses fazeres e as interfaces dele. Então, na vida ele tem essa ansiedade. Eu quero ser bombeiro, mas eu também gosto de cozinhar, eu quero ser chefe. Que foi outra problemática também, porque ele gostava disso. Mas né? vai passar por isso. Ele tem 5. Não, eu acho que o Álvaro teve umas 12 profissões. Até só esse ano, né? Conhecendo ele do jeito que eu vejo, só esse ano. De paleontólogo a mágico, a não sei quem. Mas você percebe como ela é interessante? Sim, como os filhos nos ensinam? Sim, e aí é importante essa consciência nossa, né? De deixar eles livres, saber que não, e eu falo pra ele, você pode perfeitamente. Ele fala, eu posso ser médico, bombeiro. O que você quiser. E a consultora de negócio e carreira que habita em mim já visualiza. Pode, perfeitamente. Você pode ser médico, sair ali. Você pode ser médico dos bombeiros. Não, mesmo eu já salvo o projeto, né? Amiga? Filho, já tô estruturando, né? A missão, a visão, os valores, quem é o público-alvo, vamos definir a persona. Em quanto tempo você vai chegar nisso? Cadê o processo? Mas falando sobre isso, é importante lembrar, né, que a gente não faz nada sozinho. Eu preciso agradecer aqui a minha equipe de bilhões. Já até deixei currículo ali sobre a minha equipe de maravilhões está sempre aqui me apoiando, né? Os nossos patrocinadores, a Lares Imóveis, HL Correspondente Bancário, Labelle, né, moda feminina, a Jéssica, querida Jéssica Mercado, tá fazendo muita falta hoje, né? Fazendo muita falta hoje aqui nessa minha, né? Mas hoje ela tava dodói e não pôde, né, tá aqui junto com a gente. Mas Jéssica tá sempre me apoiando, sempre junto. Quem mais? Ralve. Você sabe que Jéssica ressintonizou legal, né? Sério? Várias vezes. Que legal. Vamos já falar sobre isso. Quem mais? Ralve, Vidraçaria Fernandes e a LAC Construções, né? Que a LAC tá aí com um grande projeto aí de dando acesso, amiga, a pessoas que querem entrar na área da construção civil. Uau. Sem precisar de um capital muito alto para conseguir entrar. Então a LAC, ela criou cotas de investimentos, né, para pessoas entrarem no mercado da construção civil com cotas super acessíveis. Vocês arrebentam demais, né? Isso é o ápice do empreendedorismo. Você perceber uma demanda, formular um negócio, é o empreendedorismo na veia. E é importante a gente ressaltar isso, né? Aproveitar esse exemplo. Nem sei se você parou de falar os parceiros. Mas já foram os parceiros. Gente, você atrai, né? E quem faz sucesso anda junto. Eu tenho um bordão, eu falo, né? Os melhores estão sempre comigo, mas é verdade. Assim, é incrível esse magnetismo, né? Que a gente desenvolve com pessoas que estão nessa mesma pegada. Mas é legal a gente pontuar, porque quantas mulheres às vezes têm esse olhar super empreendedor e nem sabe que isso é empreender, né? Você entendeu uma demanda, né? No meu prédio eu vejo que as pessoas compram muito bolo. Eu poderia fazer bolo, fazer um grupo de WhatsApp e de repente vender bolo no meu próprio prédio. Às vezes você mora num prédio com quantas famílias, né? Sim. E dali sustentar um negócio. E quantas mulheres às vezes estão em casa e assistindo a gente e a demanda dos sonhos dela é ter uma grana, que às vezes é uma renda extra para comprar roupa para o filho, né? Ou para dar uma aula extra, promover isso, para ela poder estudar algo que às vezes ela não teve a oportunidade de estudar porque foi mãe nova. Gente, como isso é massa de ver, né? Assim, e a gente não pode deixar de citar que Fortaleza tem várias estruturas, vários órgãos que pegam pela mão, né, sem cobrar nada para criar essas estruturas, como também tem consultores e mentores de negócio, de carreira, de empreendimentos maravilhosos, inclusive, né? Amiga, a gente, né, tá construindo aí, como eu falei para vocês, né, que vão ter várias novidades aqui nelas que podem. Inclusive, a gente está construindo essa rede de apoio, tá? Já tô falando aqui. Hoje aqui, vamos fechar essa primeira temporada com novidades em primeira mão, porque programa bom é o que faz a pessoa revelar. Pois é, sai aqui, mas tem que ser, né? Então a gente tá preparando realmente essa rede de apoio, né, para mulheres que
tem essa essência, o que tem esse sentimento, o que tem essa vontade, mas que precisa também de alguns apoios, seja eles quais forem. Então nós vamos ter vários tipos de apoio, né? Dessa rede de apoio. Se naquele momento essa pessoa está precisando, sei lá, de um plano de carreira, um plano de ação, se ela está precisando visualizar melhor como que ela vai agir, nós vamos encontrar um profissional que vai direcionar ela para isso, tá? Se ela está precisando, de repente, de uma formação a mais, de algo a mais, como que a gente vai fazer com que ela consiga realizar isso? Acho que a gente precisa transformar isso num negócio terceiro setor, que tá crescendo pra caramba, né? Vamos fazer um terceiro setor. E como isso é legítimo, Izinha, como isso é legítimo. Ó, eu preciso te falar, como pesquisadora, doutora em saúde, dentro do viés das políticas gente, ela é doutora. Tá, meu bem. Ela é doutora em saúde, né? E aí são muitas pesquisas. E se a gente pensar, a gente falou dessa questão do aumento do adoecimento mental e do suicídio na infância e na adolescência, mas a gente também pode comentar, e precisa, do aumento alarmante de violência contra a mulher, né, que tem acontecido, e a pandemia tem mostrado que isso piorou muito, agravou muito. A gente acha às vezes que são só pessoas de baixa renda, não são, e assim como também não existe abuso físico, existe abuso psicológico, né, existem vários vieses desse tipo de violência, e a gente sabe também que a independência financeira ou qualquer possibilidade é o que abre muitas vezes a porta para que essas mulheres saiam dessa situação, ou muitas vezes é o que possibilita também o recomeço, né, de uma nova fase fora dessa estrutura de vida, que muitas vezes não é vivenciada só por ela, mas pelos filhos também, né? Então, como é nobre essa vontade que você sempre teve no coração de contribuir com empreendedoras, porque para você é muito inato, assim, muito leve, né? Assim, você tem essa veia, sempre teve, você sempre foi fora da curva, você sempre teve à frente, e que bom que você conseguiu ressintonizar, porque quando a gente está nesse lugar de dentro para fora, é quando a gente conecta com a nossa intuição e o nosso instinto. Como animal, como bicho, e todos os outros nós temos instinto, mas a gente se perde tanto da nossa natureza que a gente corta o instinto. E intuição, então, nem se fala, porque se eu vivo fora, como que eu vou conectar? Tem gente que até conecta e invalida a mente, né? Barulhenta, tô ficando louca, não tem nada a ver. E aí a gente ainda se acha como raça superior, quando na verdade, às vezes, o gatinho que tá ali na tua casa, pelo menos o instinto ele usa, você nem está usando, né? Então, a partir desse lugar de dentro, é quando você consegue espargir o seu melhor pro mundo, né? Quando você se torna realmente uma fonte inesgotável, que é o que a gente nasceu para ser, porque ninguém vai ser uma fonte igual a você, nem você mesmo é a mesma fonte, né? E como seria massa viver num mundo onde cada um dá o seu melhor dentro daquilo que consegue. Entrega muito mais, porque às vezes a gente acha que entregou, entreguei o melhor, tá bom, isso aqui já tá ótimo. Jamais, mas a gente né? Aqui a fonte é inesgotável, né? E, amigas, quero dizer assim, que a gente tá, né, encerrando mas aí a gente ainda tem um tempinho. Tinha que ser 10 temporadas só a gente falando. Exatamente, mas quero estender o convite pra você voltar, pra gente conversar também sobre outras coisas. Temos novidades aqui de repente, né? Aqui, né? Sei. E também estender o convite também para que você possa contribuir. Olha aqui, a gente já faz o convite, já faz aqui o contrato na hora. Que a gente não perde. Assina onde? Porque a gente não perde a oportunidade. Ó, mulher de negócio você vem num podcast, participar do sai daqui com 3 projetos de trabalho, 4 reuniões agendadas e um que a gente já bateu o martelo, já tá certo. Gente, mas isso aqui a gente não tá exagerando. Não saímos daqui em 10 minutos, tá? A gente saiu daqui com 3 propostas. Sério! 3 propostas de negócios daqui. E em pouquíssimo tempo, porque a gente já chegou na fora os projetos que a gente revelou, né? Mas juntas, a gente tem muita coisa pra fazer. Quero estender o convite aqui que você possa fazer parte dessa nossa rede, né, de apoio pras pessoas. Você tem muito a agregar, né, se você der só uma pitada, fizer uma pergunta, eu tenho certeza que já abre muitas... Cirúrgica, né? Uma pergunta cirúrgica, você entregar o que você tiver. Você abre sua boca, você edifica. E isso nossa, é um presente. Eu recebo. É demais. Então, assim, espero que você consiga estar junto com a gente nesse projeto, né? E quem tá aí também nos assistindo, que quer entregar mais, que quer colaborar mais com as outras pessoas, porque você tem muito mais a servir, a entregar. E trazendo do Ressintonia, né? Que eu queria que você tivesse explicado mais, então eu vou te dar aqui algumas palavras no final, pra você explicar. Gente, o Ressintonia é isso, começa assim, não sei, do jeito que você quiser, mas você precisa. É muito importante que você
dê acesso ao Resintonia para as pessoas. Que elas Sim. consigam compreender e acessar isso, entender, Sim. poxa, era tudo que eu esperava, era tudo que eu queria que elas possam acessar isso. E isso é uma forma de entregar. Sim. Isso é uma forma de fazer diferença. É você dizer, tá aqui, é isso, quer? Sim. Né? Então eu quero que você fale mais sobre sintonia agora pra gente poder encerrar, porque é muito importante, é valiosíssimo o que você faz e faz transformações, né, grandiosas que reverbera por gerações. Porque uma pessoa que muda agora, ela muda, né, o seu entorno. Hoje, as pessoas que ela pode alcançar na sua vida, né, produtiva, a sua família, os seus filhos, os seus netos, né? os seus quanto ela consegue alcançar. Então aquela pedrinha que cai assim no lago, né? E que você vê aquelas ondas ali se estendendo e alcançando muito mais. E o Resintonia pra mim, ele faz isso, sabe? Ele consegue alcançar muito mais do que a gente pode nem imaginar. A gente demora pra virar essa chave de entender que a melhor maneira de contribuir com o outro é contribuir primeiro com a gente, né? Máscara de oxigênio. Caiu, você precisa colocar primeiro em você, senão você não consegue fazer mais nada ali. Nem por nada, nem por ninguém. E você que tá aí, né, já deixa aqui todo o nosso acesso para você fazer parte dessa rede, colaborar com a vida do outro também, e a gente fazer essa troca gostosa para todo mundo e que todo mundo com certeza sai ganhando, certo? E amiga, fala aí, né, sobre a Resintonia, o espaço agora para você finalizar, para você trazer, enfim, o que você achar que pode ainda contribuir com os outros, pra gente poder encerrar essa temporada, encerrar esse episódio, mas assim, encerrar feliz, né, porque a gente fez o melhor, que a gente entregou o melhor, enfim, agora é sua marca, né, amiga? Sua marca, entregar o melhor sempre, né? E é muito legal estar aqui, fico muito honrada. Como eu te falei, a gente se conhece nesse processo, né? Quanto você cresceu, quanto eu cresci. Como é legal olhar e ver quanta coisa legal, quanta coisa massa a gente faz e principalmente esse tesão da vida, né? Eu quero fazer mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu tenho uma fala nessa minha coisa de aprender, de estudar e contribuir, de projeto e que eu falo, poxa, eu tenho 42 anos e eu já cheguei a uma conclusão, não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero. Então, né, eu preciso andar devagar porque eu tenho pressa. Eu ando devagar porque eu tenho pressa. Então, não quero ter que refazer nenhum caminho. Quero entender que todos os meus passos constroem a minha história, né? E aqui e ali, se eu puder seguir tocando e contribuindo na história do outro, né? Naquela história bem, deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, né? Então, o Resintonia, ele nasce do meu próprio processo. Eu resumo ele como método de desenvolvimento humano integrativo, né? Que é uma das mentoria, premissas. Treinamento. Ele tem esse formato de mentoria, treinamento e palestra, né? Treinamento tanto de grupos menores, líderes, empresas, mas também individual, principalmente grandes líderes, CEOs, né? Mulheres, né, que acabam olhando um pouco mais para isso do que os homens, pelo menos o meu público acaba sendo predominantemente mulher, e existe uma pressão para que se torne exclusivo, e eu resisto porque eu acredito que cada sexo, né, tem cada expressão da sexualidade, na verdade, cada ser tem a sua contribuição e tem a necessidade, porque como eu falei, como espécie a gente tem muitas igualdades. Então ele tem essas proposições sempre com esse propósito de trazer a gente para dentro, reconhecer e ressintonizar com quem a gente é, com a nossa essência e construir, que é a nossa pegada, né, a partir disso, um passo a passo, de uma forma estratégica, de rotinas, né, e planos de ação para que a pessoa chegue no lugar que ela quer chegar, da maneira que ela quer chegar, né? E é muito legal porque ao longo de 10 anos, às vezes a pessoa começa um processo de autoconhecimento, depois vem para um negócio, aí vem para outro projeto. Sim. E são 10 anos, né? Então é um processo que já está validado, sim, que já está comprovado, que já está consolidado. E nessa consolidação, né, existe realmente a materialização do resultado. E comunicar isso, como você falou, em algum momento eu virei essa chave, né, do legado, que eu deixo se eu partir. E aí para isso também eu formulei um projeto digital que é o Resintoniza Já, que tem um ticket baixo, né, para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Ele tá 100% digital esse ano, a primeira turma, se Deus quiser, sai mês que vem. Né? Tô bem em primeira mão. Olha aí, gente. E aí ele vai vir com um ticket bem mais baixo do que as mentorias individuais, e exatamente para que mais pessoas possam ter acesso. E ter essa intenção também de voltar às redes de comunicação, porque, como eu falei, esse bichinho que pica a gente, né? Tô sempre lá no Instagram trazendo mensagens, @doutora Nai. Então, quem quiser acompanhar lá e tiver qualquer
demanda, qualquer coisa que eu possa contribuir, é só dizer que viu aqui na Izia, no podcast maravilhoso, que a gente tá sempre junto. Sempre junto. Só lançar Olhos de Tandera que eu corro. Obrigada, maravilhosa, gratidão, parabéns mais uma vez, sucesso sempre. Amém. E aí eu preciso encerrar, te amo, viu? Te amo muito. Te vejo, te sinto, te honro e te amo. Sucesso. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Quero logo essa segunda temporada. Simbora.